E vamos abrir a palavra de Deus nesse momento no livro do profeta Jonas. Vamos aprender alguma coisa com Jonas, né, irmãos? Amém? Livro do profeta Jonas. Eu quero que você abra no capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Depois nós vamos para o capítulo 3 e vamos ler os 2 primeiros versículos. Os 3 primeiros também. E depois vamos ler o finalzinho, o último versículo do mesmo capítulo 3. Eu vou anunciando para vocês. Pode ficar tranquilo que isso aqui não é Covid não, viu, irmão? O pessoal não pode mais nem dar um espirro, né, hoje. Eu tenho um problemazinho de rinite alérgica. E de vez em quando eu espirro. E em especial se eu tiver com a máscara no rosto. Aí que me provoca mesmo espirro. Qualquer coisa que pressione meu nariz eu espirro. Eu acho que agora eu vou andar com uma placa assim. É rinite, não é Covid. O povo se espanta, só falta sair correndo, né? Mas tudo bem. Quem achou diz amém? Jonas, capítulo de número 1, versículos 1, 2 e 3 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Capítulo de número 3. Passe lá para o capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi à cidade, que foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Vale um amém? Vale um amém maiorzinho? Amém. Amém. Glória a Deus. Querida igreja de Deus, nós acabamos de ler textos sagrados do mesmo livro, um livro que está enquadrado no grupo dos profetas menores. E quando nós denominamos este livro, como outros que estão aos seus arredores, como profetas menores, não estão menosprezados os profetas, mas enquadrados no grupo de mensageiros que caia por terra agora, né? No grupo de profetas que profetizaram menos. Então o que acontece? Malaquias profetizou menos, Zacarias profetizou menos, vamos lá, Joel, Obadias, Naum, Sofonias, bem, todos eles profetizaram menos. Não como Isaías, que profetizou mais, não como Jeremias, que tem mais registro de profecia, não como Ezequiel e por aí vai. Mas Jonas está enquadrado dentre os profetas menores. O que é de mais intrigante é que o seu livro, além de só ter 4 capítulos, Deus galardoe teu feito. Além de só ter 4 capítulos, ou apenas 4 capítulos, desses 4 capítulos, apenas 2 versículos de profecia. Então, você vê um registro de profecia muito pequeno. Você terá, por exemplo, em 14 de segundo livro dos Reis, do capítulo 14, versículos 23 e 25,
um momento em que Jonas também expressa mais, um registro mais das suas profecias, dando a entender que ele não só profetizou isso, mas o que está registrado de profecia de Jonas são apenas 2 capítulos. Aí você diz assim, mas se Jonas foi um profeta que profetizou muito pouco, ele atuou pouco, ele era um homem de pouca atuação, eu não acredito que ele tinha tão pouca atuação. Ele teve uma contemporaneidade parcial do profeta Oséias. E ele foi o sucessor, na linha sucessória da escola de profetas, ao profeta Eliseu. Agora vamos lá. Quem foi a quem o profeta Eliseu sucedeu? A Elias. Aí você observa Elias, um grande homem de Deus, um homem que confrontou a sua época, que as suas mensagens repercutiram, é o conhecido profeta que fechou o céu e colocou a chave no bolso, não choveu enquanto ele disse que não tinha que chover, só voltou a chover quando ele disse que vai chover de novo. Aí esse homem sucedido por Eliseu realiza o dobro de milagres que Elias, tem uma repercussão muito grande, um homem notado como um profeta extraordinário. Aí quem é que vem na sequência? O pessoal espera então que aí agora vem chumbo grosso, porque se tem um Elias profetizando do jeito que profetizou, se vem Eliseu repercutindo do jeito que repercutiu, agora estamos numa escala ascendente. Quem vem? Diga Jonas. Agora chega Jonas com um histórico anterior a ele, bem recente, entre Elias e Eliseu, de profecias que confrontaram a sua época. Um histórico muito recente de homens que falaram e as coisas se cumpriram imediatamente. Então Jonas, ele está com o coração recheado de convicção de que a profecia funciona, de que a pregação do profeta é eficaz. E eu sou levado a crer que o coração de Jonas era recheado de 2 convicções. E eu quero que você anote isso na testa de quem mais você ama para nunca mais esquecer. Jonas tinha 2 grandes convicções. A primeira é que a pregação surtia resultado. Ele sabia que quando Elias abria a boca era, como se diz, era batata. Ele sabia que quando Eliseu falava, ó, irmão, só para você ter ideia, foram mangar da careca de Eliseu. Ele olhou assim, vai dar errado para vocês. 2 ursas saíram e mataram. Os rapazes estavam rindo da careca dele, só porque chamaram o camarada de calvo com desdenho. Então Jonas sabia que o negócio é sério. Proferir a palavra de Deus traz grandes resultados. Coloque isso na testa de quem mais você ama. Anotou a primeira coisa, a primeira convicção que havia em Jonas. E a segunda grande convicção está em que ele sabia que Deus é Deus de misericórdia. Ele sabia que Deus é Deus que perdoa, que Deus é Deus que ama, que Deus é Deus que restaura. Deus está interessado em restaurar. Amém? Muito bem, coloca isso na tua cabeça. Jonas tinha essas 2 convicções. Eu lamento muito que muitos crentes ainda hoje não tenham mais essa convicção, que sejam inseguros, mas a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Vamos agora nos situar nos acontecimentos. Deus fala com Jonas: Jonas, se levante, está aqui, ó, versículo 2. Jonas, filho de Amitai, não é qualquer Jonas. Eu não estou falando para qualquer pessoa, estou falando diretamente com você. Deus fala de quem você é filho. Eu estou falando com uma pessoa específica. Eu quero que você se levante e vá até a grande cidade de Nínive. Quem era Nínive? Bem, nessa época o Império Assírio tinha 2 capitais, e uma delas era Nínive. Parece estranho falar de 2 capitais, né? É a história que diz, eu não vou dizer nada do contrário. Está registrado. E como uma das grandes cidades do Império Assírio estava Nínive. E quem era o Império Assírio? Um povo bárbaro, sanguinário, um povo cruel. Ele era tão violento, era um povo tão violento, que eles saíam conquistando os povos. E a primeira atitude que ele tinha ao se estabelecer sobre algum povo era pegar os governantes, as lideranças, enjaular os governantes, colocá-los dentro de uma jaula e fazer uma mutilação no rosto do governante. Eles arrancavam a ponta do nariz do camarada. Se você até hoje está procurando saber
por que é que você tem um nariz no meio da cara? Tem gente que diz, mas para que um nariz no meio da cara? Fala o seguinte, arranca o nariz para você ver que monstro que você vira. E os ninivitas sabiam disso. E para oprimir o povo, o próximo povo que eles iriam conquistar, eles desfilavam diante do povo que eles iriam conquistar com os líderes anteriores. Isto é, conquistava um povo, enjaulava sua liderança, arrancava, mutilava o nariz da pessoa, arrancava o nariz. Aí com eles enjaulados, você ia desfilando no local onde eles iriam tentar fazer uma nova investida, dizendo assim acontecerá com todos aqueles que resistirem às nossas investidas. O povo já ficava aterrorizado. E você sabe quem é que sabia dessas coisas? Jonas. Aí Deus diz assim, Jonas, você vai lá em Nínive e clama contra ela. Aqui logo no capítulo 1, você não tem os detalhes da mensagem que Deus mandou que ele pregasse. Apenas no capítulo 3. E quando Deus fala pela segunda vez, porque Deus fala a primeira vez com ele para cumprir essa missão, e ele não vai, e Deus fala a segunda vez, Deus mostra que tipo de mensagem era. Jonas não iria pregar, dizendo assim, vocês mudem de vida, mudem de atitude, mudem de comportamento. Não. A mensagem era assim, ó, vocês serão destruídos. A cidade será subvertida. Vocês se lembram, não sei quem estava aqui no culto anterior, mas eu falei que tem diferença entre ensino e pregação. E a pregação, irmão, ela não tem negócio de estar explicando muita coisa. Ela diz o que é, acabou-se. Só informa, ela declara, ela proclama. E Jonas foi enviado para proclamar um juízo de Deus. Só que quando Deus manda Jonas ir, Jonas assim, você quer saber? Eu não vou não. Eu não vou porque a proclamação de uma palavra de Deus, ela causa impacto. Uma proclamação da palavra de Deus, mesmo que seja uma profissão de juízo, isso pode causar mudança. Porque é palavra de Deus ao coração do homem. E o Deus que está mandando pregar e dizendo que vai destruir, é o mesmo Deus que ama. E pode ser que ele esteja mandando eu pregar, não porque ele quer fazer isso que eu estou mandando falar, que ele está me mandando falar, mas porque ele esteja contando com arrependimento. E vai que esse povo se arrepende. Pastor, isso é suposição sua? Não é suposição, é texto. No capítulo 4 ele fala isso. Não foi esse negócio que eu disse? Só não está registrado. Mas no capítulo 4 ele diz, não foi isso que eu falei? Antes de sair, está lá, no capítulo 4 está dizendo isso. Eu falei que esse negócio de pregar, o que Deus manda, às vezes não é Deus querendo fazer, é Deus querendo mudança, e Ele está prontinho para perdoar. Aleluia. Aí quer saber de uma coisa? Vou nada, vou não. Pensa um pregador que confiava no seu taco, está aí? Um pregador que dizia assim, eu pregando o negócio acontece. E não falava com orgulho não, falava porque ele não estava confiando nele, estava sabendo que a palavra de Deus é poder. Aí o que é que ele faz? Nem aviso, eu vou para Tarsis. Desceu para Jope, lá para Jope é uma cidade portuária, e a vida toda foi, né? Você vê lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está, né, Deus fala com ele para ele se dirigir a um homem piedoso lá de Jope, né? Então ela continuava sendo uma cidade portuária. Aí diz o texto sagrado que ele chega lá em Jope, encontra uma passagem para Tarsis, e ele diz, é aqui que eu vou entrar. Entrou no navio. Quando o navio descolou e foi se deslocando, o Deus que está no controle de todas as coisas começou a mexer nas águas. Aleluia. Deus sopra, o vento dá, a água sobe, o navio chacoalha. Irmão, não sei se você já pegou a embarcação em um alto mar, mas esses dias passados um irmão falou assim, pastor, eu vou pescar no alto mar, quer ir comigo?
Eu digo, rapaz, tá uma aventurazinha boa, né? Eu disse, bora. Irmão, é complicado. De frente à cidade onde eu moro, existem algumas plataformas da Petrobras. Passamos das plataformas. Quando ele diz de frente é no alinhamento, mas não é perto, não é longe. Aí vai andando, passou da plataforma, irmão. Aquilo mexe demais, irmão. Aquilo sacode muito. Não precisa falar muito para vocês que eu dei de comer os peixes, né? Porque mexe demais. E quando você inventa de colocar uma âncora para ali pescar, pior fica. Porque enquanto o barco vai se deslocando, você vai. Mas na hora que você dá uma parada, ai, irmão, ele só falta virar, vai jogar para um lado, para outro, tal. Eu digo, meu Deus, eu estou indo já para o céu. E eu me lembrei de Jonas, eu digo, aquele infeliz ainda conseguiu dormir. Pois o texto diz, irmão, que o mar sacudiu. Os marinheiros começaram a jogar. Olha, irmão, o marinheiro está acostumado com o mar, não é eu não. Ele estava acostumado com onda, com o mar bravio, com o barco sacudindo, com o navio se movimentando. E eles viram que o negócio estava feio e começaram a jogar suas fazendas e tome prejuízo, tentando aliviar a carga do navio. Enquanto isso, diz o que é que Jonas vai fazer? Dormir. Como é que consegue? Vai lá para o porão e puxa aquele ronco. Aí vem um marinheiro e diz, ei, o que você está fazendo aí, seu sonolento, seu dormente? Está todo mundo desesperado, você não se incomoda com isso? Cada qual está querendo salvar a vida, você não está nem aí por isso, você não se incomoda. Me diga uma coisa, tu não crê em Deus nenhum, é? Não por acaso ele cria no único Deus verdadeiro. Mas parecia que não cria. Atitudes que apontam que não crê, que não crê em nada, que tanto faz como tanto fez. E naquele exato momento ele diz, se levanta, rapaz, fala com teu Deus se você tem algum. Aí de repente, no seu desespero, eles lançaram sortes. E a Bíblia não diz como é que foi isso. Se foi uma seta que giraram, ou distribuiu, sei lá, ficha, o que é que foi. Eu sei que chegaram à conclusão na distribuição de sortes que era Jonas que deveria dar explicações a aquele respeito. Que aquilo dali se dava por causa dele, ele tinha que explicar. Aí fizeram um interrogatório, ei, qual é a tua ocupação, o que é que você faz da vida, hein? Você está vindo de onde? Qual é a sua terra? Que povo é o seu? Aí ele vai e responde, ó, eu sou hebreu, eu temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Tá vendo esse mar aqui? Quem fez foi ele. A terra de onde a gente saiu, ele que fez também. E tem uma coisa, eu estou fugindo dele. Aí o pessoal puxou os cabelos. Diga, rapaz, como é que se fogem de um Deus desse, que é Deus que cria céu e terra? Como é que consegue? O ímpio que não conhece os fundamentos de Deus, os princípios de Deus, ele diz, não dá para fugir de um Deus desse. Mas Jonas achava que podia. E o fato é que, mesmo assim, sabendo que Jonas era o causador, eles querem ter misericórdia de Jonas e não querem lançar Jonas fora. E na atitude de tentar preservar a vida de Jonas, quase perdiam a deles. Mas chega um momento que Jonas diz, não, o jeito que tem, vocês me jogarem fora. Vocês só vão escapar se me jogarem ao mar. E eles jogam Jonas ao mar, e é Jonas bater na água e o mar se aquietar. Mas não deu tempo mais de Jonas voltar para o barco, porque Deus mandou um envelope para colocar a carta dele dentro. Cuidado, possa ser que exista algum envelope querendo que você vá para ele, querendo te pegar para levar você para o destino que você reluta em não querer cumprir a vontade de Deus. E lá se vai. O envelope dá um mergulho. O envelope é a baleia. Engole Jonas. Baleia, a gente diz baleia, mas ninguém sabe que bicho era, irmão. Sei lá, se não era o Leviatã, sei lá. Hein? Eu não quero nem saber qual é o tamanho do peixe, o tamanho da boca, do intestino. Pensar, não, a garganta da baleia não passa. Eu quero saber disso, irmão.
Se a Bíblia tivesse dito que fosse uma tainha que engoliu Jonas, eu acreditava. Amém? Um lambari, eu lá me importo. Uma sardinha. Eu não quero saber qual foi o peixe, o tamanho, a raça dele. Eu não quero saber. Eu quero saber que Deus mandou um envelope para botar a carta dele dentro. E despachou bem selado. Deu-lhe um mergulho, deve ter estourado os ouvidos dele. Parece que vai pipocar tudo. Enrolado com algas, todo emaranhado no vento do peixe. Ele chama aquilo lá de inferno. Diz: do inferno eu clamei. Quando o bicho deu um mergulho, que fala que os vagalhões passaram por cima da minha cabeça, ele deu um mergulho. Aí ele lá disse: opa, agora o negócio aqui é fazer voto. É dizer que vou. É dizer assim: sim, senhor. Como é que é mesmo a missão? E Deus faz com que o peixe lhe devolva. Aí vem a palavra de Deus novamente. Deus, ele confirma. Porque Deus é Deus de confirmação. Você já notou que o que Deus quer com você, ele não só fala uma vez? Não é que ele não está merecendo credibilidade, é porque tudo que Deus fala, ele confirma. Oh, bendito seja o seu nome. Não é por ele, é por você. É você que tem memória fraca. É você que tem tendência a desconfiar. É você que tem tendência a ser rebelde, desde a natureza de Adão que lhe foi transmitida. Aí Deus repete, confirma, ratifica mais uma vez e diz: e aí? Ainda tem dúvida? Ele diz: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E ele se levantou e foi até a grande cidade. Uma cidade que deveria ser percorrida em 3 dias, mas eu acho que dentro de um dia ele resolveu. A marcha foi pesada. Aqui diz que é caminho de 3 dias, mas num dia ele fez. Como é que pode? Hein, irmão? Ele pegou um carro, foi? Pegou o quê? Um jumento? Um cavalo? O que foi? Não. Ele acelerou o passo. Talvez Jonas estivesse ainda cumprindo a missão, querendo que desse errado. Eu vou sair gritando. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, quero nem saber. 3 dias ele fez num dia. E vamos embora. Eu sei que a notícia chega até os governantes, repercute no meio do povo. Um quebrantamento se apodera do coração deles. E o próprio rei, o governante do povo diz assim: ó, vai jejuar. Adulto, homem, mulher, criança, menino, jovem, até animal. Todo mundo vai jejuar. O povo vai se humilhar diante do Deus que criou os céus e a terra. Tire essa roupa elegante que vocês estão vestindo, se vista de saco. Jogue cinza na cabeça. Vai, se humilha diante de Deus. Talvez haja esperança. Oh, glória a Deus. E eles diziam, o ímpio dizia: quem sabe se voltará para Deus. Se voltará a Deus e se arrependerá. Deus não se arrepende, irmão. Deus estava determinado a perdoar. O propósito ali não era destruir. O propósito era perdoar. Deus estava dando: eu vou perdoar vocês. Lá na frente Deus destrói. Lá na frente Deus destrói. Pastor, foi um juízo adiado? Não, não foi um juízo adiado. Deus mostrou para o ímpio: eu sou Deus de misericórdia. Mas a minha misericórdia alcança aqueles que se arrependem. Irmão, o inferno não é lugar de pecador. O inferno é lugar de quem não se arrepende. Guarda isso. Aleluia. Quem não se arrepende vai para lá. Quem não se retrata vai se deparar com a justiça de Deus. E o povo se arrependeu. Está escrito aqui no versículo 10: Deus viu as obras deles. Não foi apenas palavras, foram atitudes. Como se converteram do seu mau caminho. E essa expressão arrepender chama-se mudança de atitude. E por que é que Deus mudou de atitude? Porque Ele não muda. E o que é que Deus não muda? Deus é Deus de misericórdia.
A imutabilidade de Deus mostra que Ele é Deus misericordioso. E pelo fato dele ser Deus misericordioso, Ele não muda a sua opinião, Ele não muda a sua decisão. O que Ele muda é a sua atitude. Mediante a sua ação, Ele muda a atitude dele. E isso faz de Deus um Deus imutável. Aí Ele muda de atitude, não estabelece juízo. E qual é a reação de Jonas? Meu Deus, olha só, ele desgostou-se extremamente disso. De quê? Do perdão de Deus. Essa expressão disso está no referente ao versículo anterior. Ele ficou desgostoso de ver o perdão de Deus. E eu pergunto a você: você também está esperando se desgostar com o perdão de Deus? É por isso que você não prega? Qual o motivo que lhe faz ficar sem pregar? Você por acaso está esperando também a destruição do povo? O que lhe faz não anunciar a palavra que Deus já mandou que você anunciasse? Jonas não quis anunciar porque ele tinha o cuidado daquele povo não destruir Israel. Quando ele viu a possibilidade daquele povo ser destruído, ele entrou em festa. Oh, beleza, essa raça de gente vai ser extinta e não vai mais me perseguir. Aí eu pergunto: o motivo de você não pregar o evangelho é o mesmo? Ou você realmente não está pregando o evangelho por rebeldia, desleixo, desconsideração ao que Deus lhe fala? Jonas pelo menos se justificava: estou querendo escapar da maldade desse povo. Se Deus destruí-los, ok, então não vou nem pregar para Deus destruir, para não ter chance deles se arrependerem. Aí eu pergunto: qual foi o mal que o teu vizinho te fez? Ou qual é a ameaça que há nele quanto à sua existência? O bairro onde você mora tem uma expectativa tão ruim contra a sua vida, que você deseja que eles vão em massa descendo a ladeira do inferno? Já que não é assim, por que é que você não prega? Já que você não tem nenhuma razão contrária, por que é que você não prega? E o texto sagrado diz que Jonas ficou desgostoso disso. O que? Deus perdoou. E ele ficou todo ressentido. Como é que pode um negócio desse, hein? E ainda foi orar. Tem gente que ora cada oração, né? Ele orou: tá vendo aí, Deus? Não foi isso? Isso é o mesmo disso do versículo anterior. Que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni. Oh, que prevenção triste. Fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso. Olha as características: misericordioso, longânimo, grande em benignidade, te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Sabe, irmãos, algumas orações eu acho que Deus dá risada. Tem hora que você está dizendo assim: Deus, eu quero morrer. Ele olha assim e faz: quer nada. Eu sei que você não quer morrer. Você está só meio abalado. Você está só meio confuso, porque ainda não compreendeu os meus propósitos, porque você ainda está com o seu padrão espiritual muito baixo. Aí você está meio nervoso, abalado. Você não quer morrer, não. Eu sei que você não quer morrer. Aí Deus tratou Jonas com uma pergunta e disse o Senhor: me diga uma coisa, Joninha, é razoável esse seu ressentimento? Você tem razão de estar com esse ressentimento aí? Você tem razão para isso? Aí Deus fala. Aí Jonas saiu, assentou-se ao oriente, e ali ele ficou debaixo da sombra de uma árvore, né? E diz mais o texto sagrado que era uma aboboreira. É nessa hora que eu descobri que a abóbora não é a mesma coisa que girimum, irmão. Não vem ao caso, mas eu vou dar uma dica. Girimum dá no chão.
E essa árvore aí, ela dava suspensa, assim. Era uma árvore mesmo, dava sombra. Você já se enfiou numa sombra de aboboreira, de jerimum? Não, então é outra coisa. Abóbora é abóbora, jerimum é jerimum. Depois qualquer dia a gente descobre que é uma aboboreira. Mas aqui, o fato é que a árvore cresce, nasce, cresce, dava sombra. E através de inferência eu descubro que Jonas também ele tinha pouca telha igual a Eliseu. Porque Deus fere aquela árvore, e a árvore cai as folhas, murcha, morre, e o sol dá-lhe na cabeça de Jonas. E foi o sol bater e ferir o quengo dele, né? A cucuruta dele. Ele tinha pouca telha, pouco cabelo. Aí começou a se maldizer. Olha aí, tá vendo? A vontade de morrer voltou. Melhor morrer, só porque o sol feriu a cabeça dele. Aí Deus pega eles assim: bom, agora eu vou lhe dar uma aula. Preste atenção. Essa árvore nasceu num dia. No mesmo dia ela se acabou. E você já estava tão apaixonado assim por ela. E como eu não teria misericórdia de uma cidade de mais de 120 mil homens? Você não acha que eu tenho que me importar com esse povo? Jonas, você é muito insensível. Você se incomoda com a árvore, igual as pessoas que tem por aí, né? Dão valor demais a algumas coisas e as almas nenhum valor. Sabe, irmãos, tem pessoas que são tão obedientes à máscara. Nada contra a máscara, quem quiser usar, use o dia todinho com a noite, pode dormir com ela e sonhar com ela, não tem problema. Mas tem gente que é tão obediente à máscara. Todo decreto que se diz, ele cumpre literalmente, mas nunca foi obediente aos decretos de Deus. Peguei pesado? Tem gente surfando na onda de fica em casa, mas nunca foi proibido que você fosse no templo orar. Nunca foi. Decreto nenhum nunca impediu você de ir no templo orar. As orações individuais nunca foram proibidas. O povo não ia. Obedecem aos decretos com sobra, e a Deus nada. Por que será? Irmãos, culto de missões é culto da gente apanhar mesmo. Porque sempre estamos aquém daquilo que deveríamos fazer. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa despertar. A terra está julgada. A Bíblia diz: aqueles que não crerem já estão condenados. Você tem alguma dúvida disso? Quem falou isso foi Jesus. Quem não crê já está condenado. O homem, quando nasce, já nasce em condenação. Quando ele cresce, chega a sua consciência, é elevada, é feita a sua condenação. Portanto, a humanidade não passa de um rebanho de condenados. Isso não lhe importa, isso não lhe incomoda. Mas pastor, e aí? E aí é que mediante a sua pregação, isso pode mudar. Mediante a sua pregação, alguém pode se arrepender, e em se arrependendo e em crendo no Evangelho, serão salvos, porque diz a palavra: aquele que crê será salvo. E o crer vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra, ou pela palavra de Deus. E o meio pelo qual a palavra é crida é através da pregação. Deus elegeu a pregação como um meio pelo qual as pessoas creem. Então, por favor, tenha pelo menos as mesmas duas crenças de Jonas. Acredite que a palavra de Deus produz resultados. Acredite, Deus é poderoso para perdoar e reverter qualquer quadro de condenação. Se você tiver essas duas crenças, se você aprender com Jonas essas duas crenças, você poderá reverter a situação do bairro onde você mora, da família que você faz parte, da sua vizinhança, dos seus amigos, do mundo onde você vive, da época em que Deus lhe plantou na terra. Mas é necessário que você entenda de uma vez por todas:
a sua pregação pode surtir efeito. O Deus que você crê está disposto a perdoar. Agora é a sua vez. E o que é que ele impede de falar a palavra? Na mensagem anterior eu disse que Jesus, para reverter o quadro de uma situação caótica em que se encontrava o povo onde ele estava, que estava diante dos seus olhos, Jesus tomou 3 atitudes. Ele ensinou, ele pregou e ele curou. Faça alguma coisa. Deus conta com você. Não fique de fora do exército de Deus. Deus conta contigo. É tempo de abrir a boca e proclamar a verdade de Deus. Se você não quiser fazer parte disso, talvez Deus lhe coloque no envelope para facilitar a sua vida. Deus abençoe. Aleluia. Pode orar? Glória a Jesus. Fique em pé aí onde você está. Nessa oração eu gostaria de lhe convidar a se colocar diante de Deus em arrependimento. E numa atitude de disponibilidade, se colocar diante de Deus assim: Deus, eu estou disponível. Eu quero anunciar a tua palavra. Eu quero proclamar as tuas verdades. Eu quero anunciar que existe já uma condenação posta, mas que há a possibilidade do perdão de Deus e deste quadro ser revertido. Pai, nós oramos a Ti agora em nome de Jesus. E Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade tão grande de estarmos em Tua casa. Eu Te louvo, Jesus, pela coragem que se estabeleceu no coração dos Teus filhos para adentrarem ao templo nesta noite e aqui juntos cultuarmos a Ti. Mas agora, Senhor, eu quero orar por eles, para que eles sejam despertados para a pregação da Tua palavra. Que dentro dos seus corações, Senhor, se estabeleça uma convicção de que Tu és Deus poderoso para perdoar, e que a pregação surtirá resultados. Que os Teus filhos, Senhor, pratiquem o anúncio da Tua palavra, a proclamação do Evangelho. Que eles possam, Senhor, e venham a avisar as pessoas do grave risco que estão correndo. Senhor, levanta pregadores, levanta profetas, levanta mensageiros, levanta pessoas, Senhor, para proclamar que o mundo está sob condenação, mas que pode receber o perdão de Deus e escapar da triste e terrível condenação ao inferno. Eu oro, Deus, usa a Tua igreja, desperta a Tua igreja, em o nome santo de Jesus. Você diz amém?